Uma coisa, formado em música, regente, onde isso aparece? Muito pouco, principalmente a um público antimusical e um país antimusical. Com muita tristeza tenho visto que nenhuma televisão brasileira, nenhuma, tem uma orquestra. A Venezuela tem, países mais cultos que o nosso, como o Paraguai e a Bolívia, tem. O Chile nem se fala porque é um país superior. Então você vê que nos falta a cultura, principalmente musical. Por isso que eu sou daqueles que luto muito para isso. Enfrento a chamada máfia dos discos, O seu do ministro poder. da Cultura é músico. Nosso ministro, o Gil, é músico, um filósofo também, eu acho uma pessoa muito querida. Agora, como ministro, eu acho que ele abriu um certo caminho para o Brasil, que foi o caminho da arte negra, que está levando ao mundo, porque os embaixadores brasileiros, os ministros brasileiros, que eu convivi muito quando eu morei na Europa, eles tinham medo até de apresentar o Pelé, como fez um embaixador do Vaticano uma vez na Itália. Então você vê que existe um preconceito cultural, um preconceito geral contra o talento. Agora, o que aconteceu na música popular brasileira nos últimos 50 anos? Deixou de ser brasileira, decaiu, como aconteceu em muitos países, até na Itália, que a música deixou de ser italiana. Isso por culpa dos meios de comunicação. Esses últimos 50 anos piorou. Piorou muito. Aliás, piorou toda a cultura nacional. O teatro piorou. Tudo piora, né? Tudo, e piorará mais. Ouça essa frase. Sou responsável pela mudança de muitas coisas no Brasil. Cite algumas. A própria condição do artista, que quando eu comecei em 1957, o artista era muito humilde. Na própria concepção do artista, tentar o hábito de não ser roubado. Quando eu numerei o primeiro disco no Brasil, eu paguei por isso. Porque eu tinha reunido vários artistas, eu falei, eu vou para Brasília e vou numerar o primeiro disco. Numerei, todos deram um passo para trás, eu fiquei sozinho, com a bandeira levantada. E o que aconteceu? O rapaz foi mandado embora da companhia, naquele tempo a Poligram. Eu fui mandado embora, apesar de ter sido o segundo maior vendedor da companhia, porque aquilo quebrou. Para fugir da ditadura no Brasil, mudou-se para Portugal de Salazar. Como é que é isso? Ali foi um lapsus tempus. Quando eu pensei na ditadura, olha, não estou falando com você. Tenho, pois, duas cabeças, todas duas sem censura, a de cima democrática, a de baixo a ditadura, mais ou menos dura. Então, eu tinha que sair não só por causa da ditadura, das pessoas que foram escravas da ditadura, os meios de comunicação, a imprensa que era covarde e não tinha coragem. Quantas e quantas vezes eu fui preso mesmo no Brasil por besteiras da própria censura federal, e quando eu telefonava para as revistas, como Veja, as revistas da época, eles tinham medo de ir. Quando eu fui preso na Bahia pelo coronel Arthur, todo mundo ficou sabendo, eu estava com o filho de Jorge Amado e estava almoçando naquele dia o ministro de Cultura francesa. A notícia chegou até Paris rapidinho, que maldade todo mundo conta do Brasil. E aí eu telefonava para as revistas, não, é melhor não, Ju. Aí você preferiu o Salazar? Não é que eu preferi, eu fui para Portugal, porque eu era amigo do Olinho Simonsen, que me deu uma passagem, que eu não tinha dinheiro. Então a passagem ia até Portugal, até depois faliram a companhia propositadamente, foi uma injustiça que fizeram com a Paner. E eu fui cair logo em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a fazer shows e fui muito bem recebido pelos estudantes de Coimbra, que até fizeram a melhor homenagem que eu já recebi na minha vida. Jogaram as capas pretas ao chão para que eu passasse por cima. Interessante é que eles cantavam a música de um poeta brasileiro. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer Álvares de Azevedo. E eu fiquei muito emocionado, e lá fiquei vivendo um período com a malta, como eles dizem. Aí depois um dia a polícia portuguesa me jogou para fora. Você foi para a Itália? Fui para a Itália. E aí o que você fez na Itália?
A Itália eu comecei a fazer carreira, sem querer. Eu fui cantar num lugarzinho chamado Folk Studio, a coisa foi crescendo. Um dia o Vittorio Gassman foi lá, porque ele era um habitué de lá, me viu cantando naquele italiano ruim que eu falava no começo. Hoje não, eu falo italiano como um japonês, perfeitamente. Aí ele gostou e começou aí. Aí começou a fazer, eu gravei o primeiro disco, que foi O Naso Mio. Nariz, ai meu nariz, ó naso mio, estourou. Aí depois eu gravei a música aí eu falei, isso eu vou pegar o italiano. Esta é a vida que eu sempre quis, eu sou um cornudo, mas eu sou feliz. Questa è la vita, così si dice, sono un cornuto, ma sono felice. Eu andava a Roma, né, em Roma, e aí todo mundo dizia, maestro, sono um cornuto. Eu dizia, mas sono felice, mas sono felice. Virou jargão. E eu fui vivendo na Itália, tinha um programa só meu de televisão. De 15 minutos, 15 minutos e com Juca ou Juca, eles não sabem falar. A Rita Pavone teve aqui um dia e falou, tchau, Luca! Ela não me chama de Juca nunca. Bom, aí eu tive agora, a última vez que eu tive um programa de televisão, é todo meu, eu que fazia, em casa, na Bahia, chamava-se Só para Inteligentes, na TV educativa, que faz parte do nosso grupo. Uhum. E o programa foi tirado do ar pelo ex-governador baiano, que eu disse depois à imprensa que é porque ele não entendia o nome do programa.